dia, terceiro ano, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre os pronomes novamente. Porém, vamos abordar o tema dos pronomes demonstrativos. Já vimos os pronomes do caso reto, do caso oblíquo, os pronomes possessivos e agora vamos ver os pronomes demonstrativos. Os pronomes demonstrativos, eles são utilizados para a gente demonstrar alguma coisa, falar sobre alguma coisa, indicar os objetos, né, que nós temos próximo da gente. Então, quando a gente utiliza esses pronomes, a gente quer falar sobre alguma coisa. A gente usa os pronomes para substituir o nome de algum objeto. Como, por exemplo, aqui eu tenho uma caneta. Se eu quiser me referir a ela, né, como que eu vou me referir? Esta caneta. Por quê? Porque o pronome demonstrativo que eu estou usando para ela agora, né, ele está no presente, eu estou falando dela. Esta caneta, né, eu estou falando dela agora. Então, quando a gente quer usar o pronome no presente, que é o que está acontecendo no momento, eu utilizo este, esta ou isto, né? Se eu não sei o nome, isto aqui, esta caneta, este lápis. Por quê? Porque eu estou falando da primeira pessoa. Quem está falando sou eu. Eu vou me referir a algo e eu vou usar esses pronomes aqui. No presente, que é o que está acontecendo agora, que a gente já viu o passado, o presente e o futuro, né? Então, no presente, tá aqui comigo agora. Eu sou a primeira pessoa, eu falo. Então, eu me refiro a este, esta, isto. Este, esta ou isto, tá? Se eu quiser me referir a alguma coisa, né, do passado, por exemplo, e me referir a alguma coisa que seja de vocês, né, com quem eu estou falando, eu vou utilizar esses pronomes. Esse, essa, isso, tá? Porque esse lápis que você tem aí, essa camiseta que você tem aí, e o lápis e a camiseta é isso aí que você tem. Eu estou me referindo a algo que você tem, que alguma pessoa tem, ou algo que a gente já viu. Na semana passada, então foi essa semana que passou, essa semana, né? Mas se eu quiser falar da semana agora, eu vou usar esta semana. Ou nesta semana, ou esta semana, nós estamos trabalhando os pronomes demonstrativos. Na semana passada, naquela semana, tá? Nessa semana que passou, nós trabalhamos sobre os pronomes possessivos. Então, nós temos que observar se ele está no passado ou no presente, ok? Para a gente falar, então, também um pouquinho sobre algo que está muito distante da gente, né? A gente utiliza aquele, aquela e aquilo, ok? Então, aqui nós temos o tempo distante. Vamos falar tanto na primeira pessoa, que sou eu, como na segunda pessoa, que é você. Por exemplo, aquele mês a gente comemora o Natal. Opa, mas que mês é esse? É o mês de dezembro e ele está distante. Aquele mês ainda está por vir. Pode ser distante tanto no futuro como distante lá no passado, né? Ou naquele ano você fez 5 anos. Naquele ano quer dizer que faz muito tempo atrás. Você não tem mais 5 anos, você já tem 8 ou 9. Então, naquele ano que passou, você fez 5 anos. Quer dizer que está num passado bem distante, tá? Ou aquilo que você brincava e você não brinca mais. Aquilo que brincava de pular corda. Então, aquilo que você fazia, que era pular corda, você não faz mais hoje. Porque faz muito tempo, prof, eu não faço mais. Então, se eu me refiro a algo que está distante, que tanto para o presente, para o futuro quanto para o passado, eu uso aquele, aquela, aquilo, tá? Que está longe. Ou naquele, naquela, naquilo. Se eu utilizo agora no presente, no que está acontecendo, e eu estou falando de mim, né? Por exemplo, este mês eu gravei várias aulas sobre os pronomes, né?
Então, vamos falar sobre o passado, né? Nesse mês, que foi no mês de julho, nesse mês que passou, nós trabalhamos outras coisas em língua portuguesa e não os pronomes. Então, eu estou falando de algo que já passou, mas estou falando, me referindo a vocês, né? Que nós estudamos, que nós aprendemos sobre outra coisa. Então, prestem atenção sempre no passado, no presente e no tempo distante, tanto para o futuro quanto para o presente. Finalizamos a explicação dos pronomes demonstrativos. Vamos, então, à nossa atividade no livro. Ali na primeira página, ele começa com um texto de divulgação científica que fala sobre os peixes. Vocês vão fazer a leitura do texto e responder as questões propostas, que são de acordo com os pronomes demonstrativos, que são utilizados no texto. Então, olha só, aqui ele nos traz dois trechos do texto e vocês devem observar as palavras que estão em negrito, que é as palavras isso e esse. Isso está no passado, mas falando de uma outra pessoa, né? Esse está aqui no passado também, falando de uma outra pessoa. Vocês já sabem, então, o que ele quer indicar. Ele quer que vocês digam sobre quem eles estão falando. Vocês devem ler o texto para conseguir entender. Depois, ele vai dizer, né, que se esses pronomes, né, em destaque, que é isso e esse, né, eles nos mostram a informação que já aparece no texto ou eles ainda vão aparecer no texto? Eles já aparecem, foi no passado, então estão no texto. Depois, ele relembra os pronomes demonstrativos, que estão aqui nessa tabela. Vocês devem responder as questões propostas, tá? De acordo com o que ele está pedindo sobre os pronomes demonstrativos. Então, vocês devem responder até a página 28, tá certo, pessoal? Lembrando que aqui a gente pode fazer as alterações como naquele, naquela, misto, tá? Sempre fazendo a observação. Claro, se está no presente, no passado ou no futuro, que é muito importante para que vocês consigam responder as questões propostas. Na página 27, ele traz um exemplo, né, para a gente ver aqui. Olha só, complete as lacunas com os pronomes demonstrativos. Aqui diz assim, livro deve ser encapado. Então, a professora, ela está falando do livro do menino, da segunda pessoa, está falando do livro do menino. Esse livro que o menino tem deve ser encapado. Então, o menino responde, este livro é meu. Então, eu estou falando na primeira pessoa, este livro é meu, né? Se eu falasse para vocês, eu ia dizer, esse livro é seu, porque eu estou me referindo a uma segunda pessoa. E a criança diz assim, aquela janela está quebrada. Ela está se referindo a alguma coisa fora da conversa. Então, está aqui, ó, aquele, aquela, aquilo, né? Se eu estiver conversando com vocês, né, eu vou dizer, aquela moça que está fora da conversa, né, que não participa da nossa conversa, quer dizer que ela está longe da gente, né? Aquilo, eu não sei o que é, porque está longe da conversa. Nós estamos falando de algo que não está entre eu e você, ok? Conseguiram compreender? Finalizamos então, pessoal. Beijos, até a próxima aula. Tchau!